Bom dia, gente. Bom dia, Paula. Bom dia, André, Agnes. Bom dia, gente. Vamos lá, gente. Bom dia, André. Conseguiu vir, querido? Ontem o André não veio. Eu sei de falta de vocês quando vocês não vêm, né? Engraçado que já começou a virar uma sala de visita isso aqui. Todo dia de manhã a gente junto. Ontem eu fiquei trabalhando até tardão. Eu e Évila, trabalhando que nem loucas. Vamos nessa. Engraçado que pra mim era muito complicado trabalhar com vídeo, né? E agora, hoje em dia, é o que a gente tem. Então tá sendo bem interessante isso pra mim. Muita novidade. Oi, Évila, bom dia, querida. Pois é, Paulinha, você sabe que eu também. É engraçado isso, né? A gente acaba organizando a nossa agenda de acordo com algumas coisas. E eu fui viajar no final de semana, eu senti falta dessas lives da manhã. É o filho que ajuda a mãe. Que bom, André, é isso. Tem que ajudar mesmo, não tem jeito. Não tem acordo. É que a gente tem pra hoje. Que bom que tua mãe tem um filho assim, né? E aqui em casa eu saio correndo pra lá, arrumo cá. Meu marido ajuda. Uma loucura, não tem jeito. Saio aqui do consultório, que eu montei um mini consultório aqui. Oi, Giane. Um beijo, minha amiga. Faço atendimento, saio correndo. Faço atendimento, saio correndo. Uma correria. Esse negócio de trabalhar em casa não é fácil não, gente. Não é mole não. Muito engraçado. É uma coisa que pra mim é muito diferente, muito louca. Mas enfim, a gente hoje vai conversar muito sobre postura, né? O quanto a postura interfere na nossa vida, né? No nosso trabalho. Eu tenho uma questão com a minha lombar que realmente foi... A vida inteira fiz ginástica, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu tinha problemas de ligamentos, então eu entrei na academia muito cedo, porque senão eu ia ter que começar a operar ligamentos e tal. Então é engraçado que a gente vai fortalecendo, né? Então com 15 anos entra na academia e nunca mais sai. E aí fica essa coisa dessa história de o tempo todo se organizar muscularmente para os músculos ficarem bem, as articulações ficarem bem e tal. Mas mesmo assim, teve uma questão muito grande com relação à minha coluna. Então, realmente eu tive que agora durante a pandemia me reorganizar, porque eu não ia para academia. Acabei indo um pouquinho, durante 2 meses fui, agora já parei de novo. Mais uma vez eu fico aqui no alerta, gente, pelo amor de Deus, a pandemia está seríssima. Tem mais de 500 pessoas atrás de leitos aqui no Rio de Janeiro. Não tem leito para todo mundo. Os hospitais de campanha fecharam e um monte de médicos sem receber. Então, eu acho que a gente tem obrigação de cuidar da gente e das pessoas que a gente ama. Então, eu tô completamente fechada de novo em casa. Pois é, a pandemia realmente mostrou que o home office não era a molezinha que imaginávamos, não. Você sabe o que é engraçado, Paulo? Eu tenho uma grande amiga, que é a Mabel César, né? Que eu sempre falo. Ela trabalha já no online há bastante tempo, ela e a mulher, a Rayane Imediato, que são 2 monstros na internet já, né? E elas falavam, gente, isso não é fácil, isso não é fácil, isso não é fácil. Mas sempre falando, vai pro digital, é importante, porque você começa a chegar em outras pessoas, pessoas que nunca chegariam em você e tal. Mas como fonoaudióloga não podia, né? A fonoaudiologia não nos permitia atender online, né? E agora a gente está podendo fazer isso. Então está sendo muito interessante, mas realmente muito cansativo, muito, muito cansativo. Então a gente tem que se reorganizar e é isso que temos para hoje. Continuo pagando condomínio, IPTU do meu consultório, está fechado desde março, né? E eu tô aqui em casa, estamos correndo atrás, não tem jeito. Oi, papai, bom dia, amor. Oi, Rogério, bom dia. Vamos lá, crianças. Então é o seguinte, quando a gente fala de postura, a gente tem que pensar o tempo todo em fortalecimento muscular, né?
Peraí, ainda bem que... pois é, Paula, ainda bem, cara. Eu tô realmente chegando em lugares que eu nunca imaginei chegar. Tô atendendo gente dos Estados Unidos, tô atendendo gente de Portugal. Eu tenho um casal da Paraíba, tenho 3 pessoas do Sul. Que mais? Gente, tem tanta gente. Tem 2 pessoas em Minas. Aqui no Rio tem bastante gente também. Tem uma de Rondônia, uma do Acre, interior de São Paulo. Nossa, impressionante. Assim, é uma loucura a quantidade de gente que chega por todos os lados e tem acesso agora às informações, né, pela internet. Oi, amor. Oi, Carlos. Carlão chegou. Bom, gente, então vamos lá falar de postura. Quando a gente pensa, por exemplo, no meu caso, quando eu pensei com 15 anos de idade, eu fui ao médico com meu pai, a gente foi inclusive ver o pé do meu irmão. Meu irmão tinha dor no pé e eu que saí de lá com fisioterapia marcada por causa do meu joelho. E aí, eu tinha uma frouxidão ligamentar nos joelhos, adolescentes têm muito, não sei o quê. E aí, depois de muita fisioterapia, passei por vários médicos, um deles queria me operar, e o outro chegou para mim e falou assim, olha só, você quer gostar de academia ou você vai querer operar a vida inteira? Eu falei, adoro academia, a partir de agora estou dentro. E eu era uma menina que adorava jogar tudo quanto a coisa no colégio, enfim, a academia era balezinho, depois jazz, depois sapateado. Eu sempre fiz, sempre fui uma pessoa que gostava de uma rotina, né? E aí, um belo dia, eu resolvi entrar na musculação para fortalecer a minha musculatura. Gente, eu preciso dar um beijo no Samir Murad, esse monstro desse meu amigo, um super artista. Enfim, não tem nem como te agradecer por estar aqui, Samir. Um beijo enorme, meu amor. Fez uma peça sensacional que eu cuidei dele ano passado. Nossa, que saudade de poder cuidar das pessoas que eu gosto, né? Tem jeito. Mas enfim, então quando eu entrei na academia com 15 anos, eu entendi que eu precisava disso para me fortalecer. E com a academia, gente, é uma coisa impressionante. A gente começa a fortalecer a musculatura, o músculo segura o tendão, enfim, fica todo mundo sem fazer choque, sem fazer atrito. As uniões e as articulações ficam harmonizadas, né? E eu pensei nisso a vida inteira. Eu nunca fui para academia para ficar em ordem com relação a não, vou ter a bunda, vou ter o peito, vou ter a barriga, vou ter... Sempre foi por conta de envelhecer bem. Era uma meta que eu tinha. E graças a Deus deu certo. Mesmo assim, a minha coluna, tenho aí 2 hérnias que são chatinhas. O ano passado, inclusive, me deixou de cama, fui parar no hospital, não sei o quê, por causa da postura. E aí, quando começou a pandemia, gente, eu tinha uma cadeirinha aqui, uma cadeirinha como é o nome? De madeira normal, né? E aí eu resolvi ficar com dor na coluna de novo e me assustei. E aí eu posso falar de prato cheio, que eu tenho o melhor fisioterapeuta do mundo, que é o Diogo. Quem quiser o telefone dele, depois eu passo. O cara é sensacional. Ele realmente me colocou no eixo. Ele tem uma clínica em Copacabana. E realmente foi ele que me colocou de pé novamente. E, enfim, tá tudo certo. E aí fiz fisioterapia, fiz RPG, enfim, me organizei o ano passado. E esse ano, com a pandemia, a hora que eu comecei a estar sentada na minha cadeirinha de madeirinha bastante tempo, eu comecei a ver que eu ia me ferrar. E aí a voz começou a atrapalhar e foi tudo junto, gente. A coluna dançou, a voz dançou e aí eu comecei a ver que a coisa não estava boa. A academia não estava sendo feita, gente. A partir de março, de fato, eu não fui mais para academia, né? E aí eu tive que me entender. O que eu fiz? Comprei, fiz um super investimento nessa cadeira, que é uma cadeira de gamer. As pessoas até falam assim, é a cadeira do The Voice. Nossa, Luísa, que cadeira é essa? Parece ter um cabelo, porque quando eu estou sentada mais para baixo, parece que isso aqui é um cabelo que tem uma luz à volta. Eu deixo o povo falar o que quiser. Foi um super investimento na minha vida. E aí eu comecei a me reorganizar por causa da postura. Postura tem tudo a ver com boa voz, tá? Se a gente parar para pensar, por exemplo, um microfone mal colocado na frente, o que vai acontecer? Se você fizer isso, como a gente vê muita gente fazendo, em shows inclusive, o que você faz? Você faz todo um estiramento dessa cadeia muscular aqui da frente. Você faz esforço para falar, né? Então eu sempre falo uma coisa para todo mundo, gente. A melhor distância entre o queixo e o peito é o espaço de uma mão, tá? Então aqui é o melhor lugar. Pensem num eixo corporal.
tá? Aquela coisa de uma linha aqui em cima que vai deixar você alinhado com o seu pescoço. E a maior distância que a gente puder entre as orelhas e os ombros. Porque quando a gente vai falando, a tendência é a gente, claro que não vai fazer isso tudo, mas é a gente tensionar essa região e às vezes até trazer uma postura mais de conforto emocional, né, de proteção. Então, vamos sempre pensar nessa distância entre orelhas e ombros e, ao mesmo tempo, essa distância entre queixo e peito, tá? É impressionante que essa... Obrigada, Paula, obrigada. Mas é uma dica que vale a pena em todos os aspectos. Por exemplo, quando eu estou sentada na frente de um computador, cuidado, porque a gente tem tendência a fazer esse movimento também, né? Quando a gente está sentada, por exemplo, aqui, como eu tô para trás encostada na minha cadeira, né? Melhor dos lugares. Pensa em sentar nos isquios, ou seja, naqueles ossinhos do bumbum, e dali ter uma linha imaginária até o universo, para realmente você se conectar com a pessoa que está na tua frente, né? Agora, no meu caso, o público que está na minha frente. Então, muita atenção com relação a isso. Eu sou uma pessoa que passa exercícios para cantores, enfim, para pessoas que... Imagina só, você cantar, ter que dançar e cantar ao mesmo tempo. Se você não tiver esse preparo antes, você não dá conta de fazer, né? Então, eu dou alguns exercícios cantando e em movimento. Mas eu sempre falo para as pessoas, cuidado com a postura. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, por exemplo, eu tenho um aparelho aqui que é um step, que são 2 degrauzinhos que vão fazendo esse movimento aqui, tá? Só que se você der bobeira, você bate no chão atrás, tá? Você faz um tec, 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 tec. Então, o que eu faço? Suba no step e faça um movimento curto. Quando você faz esse movimento curto, você não bate em lugar nenhum, mas você está acelerando a sua respiração, né? E aí você acelerando a sua respiração, essa respiração normalmente vem aqui para cima e a gente tem que controlar a respiração aqui embaixo, tá? Ao mesmo tempo, eu dou alguma coisa para a pessoa ler ou cantar. E aí eu começo a fazer uma série de exercícios juntos. Então, por exemplo, imagina só você ler cansando, né? Então você vai estar no step, fazendo exercício de esforço, step do mal. Oi, Aninha, Aninha Garcia. Você sofreu bastante, né? E aí, o que a gente faz? Põe as pessoas, a Ana é uma super dubladora. Eu ponho a Ana, por exemplo, para ler. Ao mesmo tempo, ela continua fazendo step sem bater o pé no chão, tá? E aí, quando você faz esse movimento, gente, é sensacional, porque você não pode mostrar para mim que você está cansado. Então, você tem que controlar a sua respiração, controlar o seu pescoço para não fazer isso, né? Porque, além de tudo, a gente cai. Se você pensar, o eixo corporal também nos desequilibra se a gente estiver fora do eixo. Então, você coloca alguma coisa para você ler. E, normalmente, eu dou leituras com dificuldade, tá? Então, PR, TR, DR, enfim, as dificuldades todas que a gente tem articulatórias. Isso tudo acontece porque é mais para frente, na verdade, tá? Antes a gente faz todos aqueles movimentos de preparo muscular para a pessoa conseguir chegar no ponto que ela quer, tá? Pode fazer bicicleta sim, pode, não tem problema, porque não bate, tá? Uma coisa que não pode fazer, eu tinha um cantor que ele precisava se preparar e aí é um barato, porque ele tinha que cantar e dançar ao mesmo tempo. E o cara é super bom, enfim, maravilhoso. E eu falei pra ele, como ele era atleta, eu falei pra ele, faz uma coisa, você consegue correr e cantar? Ele falou, consigo. Então eu falei, corre olhando pra frente. Gente, a gente tem que pensar que as pregas vocais estão acompanhando o nosso corpo, né? Se a gente corre e canta olhando pro lado ou fala olhando pro lado, o que vai acontecer? Tem muito mais ação dessa musculatura aqui, se eu tô olhando pra cá, do que dessa, né? Que tá encostadinha. E vice-versa, tá? Então, eu falava pra ele, olha pra frente, canta olhando pra frente, certo? E aí ele cantava baixinho e ia correndo pela orla de Copacabana até chegar na casa dele. Então ele ia correndo, voltava correndo e fazia eletro e laser lá no consultório. Então eu tô contando isso tudo porque a postura tem tudo a ver. Então não adianta nada você fazer uma bicicleta, por exemplo, e tá com a cabeça aqui assim, né? Não adianta nada você fazer um step e tá com a cabeça aqui. O André lembrou bem, a postura de celular, gente, aqui ó, causa problemas sérios aqui na coluna, inclusive, tá? Então, muito cuidado com relação à postura que você vai colocar para falar. Mas é importante a gente treinar essa postura também no caso de trabalhar, quem trabalha com voz profissional na correria, tá?
Peraí que eu vi alguém aqui falando, tá apavorado, tem que gravar jingles. Ô, Daiane, garota, mas o que aconteceu pra você estar rouca? Tem que ver o que é isso, bebê. Me manda um direct depois que a gente conversa, tá? Ver se eu consigo te ajudar. Marcelo voltou ali. Marcelo, mora em Nova York esse garoto. Um paciente querido. Um beijo enorme pra você. É isso, gente. Então, é isso. O André estava lembrando aqui, até a postura para usar celular é uma postura que tem que ser pensada, tá? Qualquer um pode fazer esse exercício? Pode. Não tem problema. Contanto que você precisa, assim, a única coisa que você precisa fazer é pensar nessa sua postura, tá? Pense em fazer um exercício, por exemplo, de... pode ser bicicleta? Bicicleta. E canta um pouquinho. Mas olha, é tudo sem esforço, tá? Pensa só na respiração costo-diafragmática para ela acontecer. Eu ponho os meus dubladores para falar e imitar vozes de pessoas, ou então fazer vozes diferentes. Enfim, é muito engraçado que eu começo a brincar com eles em cima do step. E aí, por isso que eles falam que a fonoaudiologia é o step do mal. Tá na nebulização, Marcelo, coisa linda. Você parou de fazer nebulização 15 horas por dia, meu amor? Tem que fazer aquela nebulizaçãozinha de 2 minutos, para, 2 minutos, para. Esse menino tem um trabalho lindo, gente, lindo. Depois, eu acho que era legal vocês irem até a página dele e dar uma olhada. Marcelo Voltolini. Gente, é lindo o trabalho dele. Que voz linda que você tem, garoto. Gente, ó, a Évila está aqui me lembrando. Depois vai na bio e se inscrevam lá na Semana Atleta da Voz, que começa na segunda-feira, tá? Às 10 horas da manhã a gente já começa a trabalhar em cima enfim, das vozes de vocês, tá? Bom, minha garganta ficou irritada e a voz começou a sumir. Pois é, você deve estar com uma laringite e a gente tem que entender o que está acontecendo. Médico, né, antes de mais nada, vai até um otorrino para ver se precisa de medicação ou não. Não se medica sozinha, tá? E tem que entender por que está acontecendo isso. Né? O grande negócio é esse. Mas depois, vai lá no meu direct, amor, que a gente vai conversar. Eu acho que dá para tentar reverter isso o mais rápido possível antes de você ir até ao médico, enfim. Vamos ver, mas você precisa ir, tá? Precisa ir ao médico. E não tome remédio antes de conversar com o seu médico. É importante a gente ver. Eu também te amo, garoto. Ô, coisa delícia. Marcelo, muita saudade de você. Eu estava até programando te ver, mas com a pandemia não deu. Vou fazer uma surpresa a qualquer hora. Imagina que delícia chegar em Nova York. Bom, então, gente, vamos pensar em postura o tempo inteiro, tá? Uma vez eu fui no show, foi o primeiro show que eu fui do Bruno do Biquíni Cavadão. Estava super empolgada, super animada, fui lá para São Paulo. Vocês imaginem atender um cantor desse gabarito, e aí ele falou para mim: Lu, você me acompanha? Eu falei, claro, porque aí eu fui com ele, inclusive, no médico em São Paulo, fui no Dr. Reinaldo Yazaki, acompanhei ele no médico para entender que eu queria fazer uns exercícios ao mesmo tempo que ele fazia a videolaringoscopia, a nasovideolaringoscopia, né? Então, o Reinaldo, que foi sempre sensacional, ele fez o exame via nariz com aquela câmera, e aí eu, durante o processo de filmagem, depois que ele já tinha examinado, eu comecei a experimentar o eletro, o laser, enfim, o tubo de ressonância que eu uso, que é um tubo grosso. Eu comecei a experimentar no Bruno e fiquei impressionada com as reações do próprio corpo do Bruno, né? Bom, acabou esse exame, a gente foi pro hotel, e aí à noite a gente teve o show dele, que era perto. Gente, foi incrível o que eu vi, tá? Normalmente, eu estava acostumada a ver pessoas, quando batiam, por exemplo, estava cantando, quando você bate o pé no chão, a laringe se move, né? Ela faz, tem esses movimentos com choque. E eu estava acostumada a orientar as pessoas para organizar a voz, para não bater no chão, né? E aí, quando eu vi o Bruno cantando, eu tive que reavaliar absolutamente tudo. Peraí que eu preciso dar um beijo no Flávio Fusco, outro monstro que está aqui. Beijo enorme, Fábio. Beijo, meu amor. Biel, Rogério. Beijo por estarem todos aqui. Obrigada, gente. Então, quando eu cheguei no show, foi uma coisa muito engraçada, porque o Bruno pulava, eu estava com in-ear, ou seja, eu estava com a voz do Bruno direto na minha orelha, para eu analisar, para eu avaliar. Gente, vocês imaginam que de repente eu estava com a voz do cara aqui, o cara pulando e não fazia alteração?
Uma coisa impressionante, não alterava a voz dele. Falei, gente, que coisa mais louca. E é rock nacional, né? Chega uma hora que ele pulou na plateia, se jogou na plateia, e a plateia levou, e a plateia trouxe, e o Bruno com a mesma voz. Ele não desafinou. Eu falei, é ter, né? Pessoa, não é à toa que ele teve o sucesso todo que ele teve na vida e que ele tem hoje em dia. Falei, bom, então tá bom. Bom, a única coisa que eu pude falar para ele depois que ele estava fazendo errado foi na hora que ele colocou o microfone num determinado momento e fez isso. Né? Ele pôs o microfone no pedestal e fez isso para cantar. Foi a única questão. Ele podia ter colocado aqui e continuado a cantar, né? O resto, a gente não tinha observação para fazer. Tá? A postura estava correta, ele batia o pé no chão e estava correto. Então, tem umas coisas que a gente tem que reavaliar, né? Cada ser é um ser. Tive um caso de um paciente que é maravilhoso, um super cantor, artista de teatro daqueles da veia, sabe? Palhaço, que é o Guilherme Miranda, que, gente, ele chegou no consultório e o Gui estava vindo de uma série de trabalhos muito fortes, com gritaria no palco e tal. Então ele chegou mais, assim, difícil de cantar, uma voz mais... no grave estava ok, mas ela não estava subindo para o agudo. E ele faz palhaçaria dentro de hospital também. Inclusive, um belo dia para vocês que são palhaços. Feliz dia do palhaço, que hoje é o dia do palhaço. E aí, foi engraçado porque a gente começou a trabalhar. 2 semanas depois, o Guilherme chegou e falou assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu falei, qual é? Aí ele falou assim, quais são, né? Aí ele falou assim, Lu, a primeira que eu vou fazer é uma homenagem ao disco Cabeça de Dinossauro. Que eu não me lembrava, acho que eram 30 anos de Cabeça de Dinossauro já, do Titãs. E eu falei, que máximo. Ele falou, pois é. E a notícia ruim é que eu vou cantar. Aí eu falei, se vocês conhecem Cabeça de Dinossauro, o disco é todo gritado, né? Eu falei, Guilherme, como é que a gente vai fazer, garoto? E aí, gente, foi um trabalho incrível, porque ele começou a fazer, e ele é super disciplinado, e tudo aconteceu super bem. E a única coisa que eu pedi pra ele era, não bate o pé no chão, não chacoalha, não pula ao mesmo tempo que você canta. E, gente, se vocês vissem a performance dele, foi sensacional. O cara cantava, chacoalhava, e depois, quando ele parava de fazer a emissão de som, ele pulava que nem louco. Então, a gente não percebeu que ele pôde mudar essa performance dele, porque, teoricamente, ele iria cantar pulando, como os Titãs fariam. Não se notou que ele não pulou durante a emissão de som, tá? Não se notou. Isso é artista. Quer dizer, ele, no final das contas, ele acatou as minhas orientações e fez tudo certo. Ficou lindo o trabalho. Lindo, lindo, lindo. E ele, graças a Deus, conseguiu ter as vozes todas que ele precisava dentro dele. Oi, Claudivan. Bom dia, meu amor. Então, essa coisa do estudo da organização mesmo da postura é uma coisa extremamente perigosa, tá? A gente não pode dar bobeira com relação a isso. Principalmente a gente que fala muitas horas sem parar. Aconteceu, gente, há 2 semanas, de eu começar a atender uma moça e o único problema dela era a postura. O único problema. Que ela estava começando a ficar com a voz muito cansada. Aí eu falei, bom, a gente tem que dar um reforço nessa voz, né? Isso antes de mais nada. E eu falei para ela, presta atenção, como é que é a sua cadeira? Aí ela falou, eu tô com uma cadeira sentada aqui numa cadeira cheia de almofada para eu ficar mais confortável. Às vezes o conforto não é o interessante. Às vezes o que é mais importante é você pensar no eixo corporal. E aí eu pedi para ela comprar aquela cadeirinha, que na verdade é uma cadeirinha para colocar em cima da cadeira, né? Que acho que é do Dr. Coluna. E aí você coloca essa cadeirinha e você senta direitinho aonde for necessário, tá? Eu acho que é um aparato bem legal, que eu já vi alguns diretores usarem isso dentro de teatro. Quem tem problema na coluna, leva essa cadeirinha, né, que ela vem fechadinha, faz isso aqui. Aí você abre, coloca ela, e quando você tem que ficar várias horas sentado em algum lugar, você consegue se organizar bem com essa cadeirinha do Dr. Coluna. E aí ela organizou isso, entendeu como é que era a localização dela com relação ao computador, queixo, peito, distância de orelha, eixo corporal. Gente, 2 dias depois ela falou, Luísa, eu já estou muito melhor, né? Orientação fonoaudiológica para cuidar da voz, cuidado com o que bebe, cuidado com o que come. E agora a gente está num tratamento de resolução mesmo, de dar um pouco mais de resistência para essa laringe, de articular melhor. Mas vocês entendem que é tão sutil que a gente não percebe
que às vezes a gente está numa postura completamente errada, tá? E isso acarreta, de fato, acontece, né? Por causa dessa má postura, começa a acontecer problemas realmente sérios com relação à fonoaudiologia. Teve uma vez, gente, que uma paciente chegou no consultório completamente sem voz, com um super torcicolo, né? E aí o pescoço todo duro, né? Os dois lados super duros, ela torta, ela falou, eu não consigo falar, eu não consigo cantar e daqui a 2 dias eu tenho uma estreia. O que acontece? Melhora a postura, relaxa essa musculatura, acupuntura, ultrassom, eletro, laser, bolsa de água quente. Essa região aqui, se vocês quiserem, pega sal grosso, coloca numa panela e deixa ele esquentar bastante. Cuidado que vira um carvãozinho, tá? De tão quente, a caloria é super forte. Coloca numa meia de lã e aí vocês amarram com todo o cuidado do mundo. Faz isso nesses 2 lados aqui, ó. Porque o quente vai dar uma amolecida na região, né? Que traz mais aporte sanguíneo. Os ósseos todos abrem, ou seja, os poros, que a gente está acostumado a falar poros. Os poros todos e os ósseos abrem aqui nessa região, onde está quentinho. E o iodo do sal penetra e ele faz uma desinflamação. O iodo é anti-inflamatório. É muito legal fazer isso, tá? Nessa região aqui, que dá uma boa relaxada. Se você puder, cata alguém para fazer uma massagem ou então aqueles massageadores mesmo de costas, mas cuidado para não machucar a musculatura com o massageador, tá? Beijo, Amanda Charone, linda, Mariana Maia, um beijo para vocês. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Quando você resolve, às vezes, uma contratura muscular, você resolve um problema fonoaudiológico, um problema de voz. Gente, ela saiu do consultório ótima. 1 hora depois ela estava ótima. Então tem que ter muito cuidado com relação a essa. Oiê, tudo bom, Di? A Dilene está aqui, coisa linda. Então tem que ter muito cuidado com todas as posturas que a gente vai fazer na vida. Às vezes eu vejo, por exemplo, tenho algumas pessoas que vão fazer dublagem. Eu faço sentada, eu faço de pé. Eu prefiro de pé, tá? Eu acho que de pé você é muito mais ativo do que você sentado, né? Até por conta dessa energia toda que você tem que colocar no personagem, em todos os personagens, tá? Se você por acaso estiver sentado, às vezes você não consegue dar tudo que você pode, tá? Então tem que ver se você dá conta de cada personagem, mas muita atenção, porque às vezes você está sentado e está aqui para buscar o microfone, ou está aqui, ou a televisão está muito em cima, cuidado com a postura, tá? Isso vai dizer muito para você no final. Vem a conta, gente, vem a conta. Ah, não aconteceu nada agora, mas você vai gravar muito nessa posição, cuidado, tá? Pense em se preservar. A musculatura tem que estar íntegra, tem que estar tudo bem, tá? Então, se você começa a ter uma postura muito errada, imagina você falar num filme muitas horas, com grito, com choro, com corrida, Se você fizer isso tudo sentado, você não dá conta, antes de mais nada. E depois, se a postura estiver errada, cuidado. Oi, pois é, não é, Aninha? Dublar de pé é muito melhor. Eu também acho. Eu, normalmente, quando oriento vocês, eu falo, tira a cadeira, né? Tira o banco. Você normalmente consegue ter muito mais controle, muito mais domínio, inclusive do eixo corporal, tá? A gente vê muita gente dublar sentada e dá conta também. Não estou criticando, tá? Mas com relação à postura, se você puder fazer de pé, normalmente funciona melhor, tá? Arrebenta tudo, desde o trato vocal até a coluna. É verdade. Arrebenta tudo mesmo, amigo. Você sabe bem, né, Fábio? Tadico. É complicado. Então, mesma coisa locutores, gente. Locutor de rádio, locutor, né, na vida. Se você tem uma postura, presta atenção nessa postura que vocês estão acostumados a ter, tá? Cuidado com toda a ergonomia do lugar. Sou professora, suas dicas são muito valiosas para mim. Todos os professores merecem te conhecer. Vim sob recomendação do Bruno Gouveia. Bruno é minha paixão. Eu te agradeço, meu anjo, te agradeço. Você sabe que semana passada, retrasada, eu dei uma palestra de 2 horas para os professores recém-formados da Souza Marques, da Faculdade Souza Marques. Preciso dar um beijo muito grande neles. E foi incrível, foi num sábado. E é um barato, porque tem muita gente de pós-graduação, gente que se formou, gente que está se formando. E todos os anos eu dou essa palestra. E foi muito legal. O trabalho com professores é realmente extremamente importante, porque vocês falam muito,
né? As variações de lugares onde vocês dão aula, os espaços onde vocês vão dar aula, a falta de acústica, o problema de ar-condicionado, falta de ar-condicionado, calor demais, frio demais, gritaria dos alunos, falta de respeito. E hoje em dia, com o online, é uma coisa muito complicada também, né? A gente fala muitas horas sem parar e muita gente no final acaba desligando câmera e dormindo e a gente não sabe para que a gente está falando e tem toda uma questão emocional. É complicado. Eu tiro meu chapéu realmente para vocês, que o trabalho de vocês é incrível e a gente deveria ter muito mais carinho e respeito pelos professores, porque realmente... Então eu faço esse trabalho anualmente e faço inclusive de graça para estimular as pessoas a se cuidarem. Que se a gente começa a se cuidar, começa a conhecer o corpo, começa a conhecer como é que é a produção dessa fala, dessa voz, o que a gente faz de bem e de mal para a voz, isso tudo é muito importante, né, gente? Isso faz toda a diferença, tá? A partir da semana que vem, eu não sei se vocês já se inscreveram, mas a partir de segunda-feira eu tô com a Semana Atleta da Voz, tá? A gente vai ter uma série de eventos às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, tá? Então eu gostaria muito que vocês se inscrevessem na minha bio e participassem, tá? Porque eu acho que vai ser bem legal, bem interessante. Enfim, tudo que eu posso fazer é trazer para vocês novidades, curiosidades e principalmente trazer conhecimento para vocês não se machucarem. Peraí. Lembrei que tenho refluxo, acho que vou no médico para ver essa questão. Porque fiquei rouca muito rápido, não estou gripada nem resfriada, muito preocupada. É isso aí, Daiane. Refluxo é certo que dá problema mesmo, tá? Tem que pensar, o refluxo vai queimar as pregas vocais e vai deixar todo mundo inchado aqui dentro. Tudo inchado, o que vai acontecer? Não consegue fazer a vibração de novo, tá? Obrigada, linda, obrigada. Então, tomem muito cuidado com relação ao refluxo. O refluxo dá, sim, problemas sérios vocais. Eu estava comentando outro dia com vocês, tenho uma paciente de Portugal, que ela é cantora lírica, né, uma voz maravilhosa, ela começou a não conseguir chegar nos agudos porque ela estava tendo um refluxo causado por um copo de vinho toda noite antes de dormir. Aí o vinho fermentou no estômago, enfim, foi uma questão de dedução só. Ela começou a dormir logo depois do copo de vinho, o vinho fermentava, subia como refluxo, queimou, aí ela não cantava, porque os agudos não aconteciam, e aí ela começou a ficar super triste, e aí ficou uma bola de neve, porque aí ela bebia o vinho para dormir, e aí o vinho fazia mal, e aí parou o vinho, fez um reforço de laringe e deu tudo certo. Graças a Deus ela está bem, e assim, 3, 4 semanas ela resolveu o problema dela de rouquidão, tá? Hugo, um beijo, meu amor. Verônica, beijo, gente. Beijo, beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. Como você tá, pequeno? Super ator, fui professora do Hugo, esse monstro, lá no Sesgran Rio. Delícia ter gente como você perto, garoto. Muito bom, super monstro. Mas é isso, gente. Vamos começar o dia, todo mundo pensando em alongar, aquecer essas pregas vocais, alonga o pescoço, alonga o corpo e pensa na importância que tem toda uma estrutura muscular organizada. E se a gente organiza a musculatura, tudo vai bem. Mas se você começar a ter posturas erradas, a gente desorganiza essa musculatura e fica tudo muito mais difícil, tá? Então, vamos pensar o tempo todo num alongamento, uma boa organização muscular, né? Desde a cabeça até os isquios, ou então até os pés. Organiza, se alonga, respira. E uma bela semana, o resto de semana para vocês. Ai, lindo. Obrigada, Hugo. Obrigada, André. Queridos, amanhã às 9 horas eu tô aqui de novo com vocês. E qualquer coisa, manda mensagem para mim no direct que a gente vai conversando, tá bom? Se inscrevam lá na Semana Atleta da Voz, tá na minha bio. Beijo enorme para vocês. Até amanhã.